Olá, quinto ano! E aí, como que vocês estão? Vamos nos animar, nos dedicar, né? Agora vamos a mais uma aula de ciências. Então, eu peço a dedicação, né, de vocês, a atenção de vocês, para que vocês possam realmente compreender os conteúdos, tá bom? Ciências, pessoal, tem um conteúdo um pouquinho mais extenso, mas assim, na minha opinião, como vocês bem sabem, né, é muito interessante, muito engrandecedor, eu gosto muito. Então, vou tentar passar para vocês da melhor maneira possível sempre, tá bom? Eu sei que às vezes fica um pouquinho mais extenso, às vezes fica menos, mas é porque o conteúdo é maior mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eletricidade. Agora, mais à frente, vocês vão perceber que nós temos até uma experiência. Mas, o que acontece? Eu não cheguei a fazer ainda, né, essa experiência, mas eu gostaria de fazer com vocês na próxima aula. Na verdade, vocês podem estar fazendo, vocês sozinhos, depois na próxima aula eu faço e mostro para vocês o que aconteceu, para ver se realmente aconteceu a mesma coisa na casa de vocês, tá bom? Eu peço que vocês façam antes, daí qualquer coisa a gente corrige depois dos exercícios, depois que fizer, né? No módulo anterior, vimos que a eletricidade está presente no nosso dia a dia em vários momentos, desde a hora em que acordamos até a hora em que vamos dormir, né? Inclusive, deixa eu até aqui. Quando acendemos a luz, ligamos a televisão ou colocamos o celular para carregar, por exemplo, estamos utilizando a energia elétrica. Neste módulo, vamos aprofundar nossos estudos sobre a eletricidade e os fenômenos elétricos. Você já deve ter levado um pequeno choque ao tocar no escorregador de metal de um parque, na lataria de um carro ou até mesmo em uma pessoa. Você sabe por que isso acontece? Converse com os colegas e professor. Bom, pessoal, então, na verdade, isso pode acontecer mesmo, né? Nós podemos levar determinados choques, né? Quando encostamos em alguns materiais. Por quê? Porque existem materiais que são condutores de eletricidade, né? Existem materiais que são isolantes, ou seja, eles isolam aquela eletricidade, não conduz, não faz com que ela passe adiante. E existem materiais que são condutores, então eles levam a eletricidade adiante. Por isso que muitas vezes a gente acaba tomando choque, acontecendo alguma coisa relacionada, então, a esses materiais, tá bom? Então, vamos lá. Cargas elétricas. Choques, assim como os demais fenômenos elétricos, ocorrem por causas elétricas. As cargas elétricas existem em vários lugares. Não podemos vê-las, apenas percebemos sua existência observando os fenômenos que elas provocam. Na imagem ao lado, por exemplo, podemos observar o cabelo da menina sendo atraído pelo balão de festa. Essa atração é causada pela interação entre as cargas elétricas do cabelo e do balão. Você já viu algum fenômeno como esse? Então, pessoal, realmente as cargas elétricas, que elas estão em todos os lugares, né, mas nós não conseguimos vê-las, né? Na verdade, a constituição de todas as matérias, né, é feita através de átomos, né? E esses átomos, eles são carregados eletricamente. Então, nós temos partículas elétricas, né, de íons, né, e tudo mais, em todos os lugares, né? Só que nós não conseguimos vê-las. Eu sei que pode ser que alguns termos vocês não tenham entendido, mas depois, mais à frente, vocês vão aprender. Mas pensem que tem partículas eletromagnéticas, elétricas, vamos pensar só elétricas, vai ficar mais fácil de entender, por todos os cantos. Então, nós temos muitas dessas partículas. E essas partículas, elas fazem, né, todos os materiais vão possuir algum tipo de partícula. E essas partículas, elas podem acabar sendo condutoras de eletricidade, isolantes de eletricidade, né? Pode fazer com que o cabelo de uma pessoa seja levantado, se fixe a outro material, né? As cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. Para compreender a interação entre elas, é preciso saber que cargas opostas se atraem. Então, a carga positiva atrai a carga negativa. E assim, né, por diante, ou seja, vice-versa. A carga negativa também vai atrair a carga positiva. Cargas de mesmo sinal se repelem, então cargas negativas vão se repelir, assim como cargas positivas também. Então, se nós tivermos duas cargas positivas em um material, vai se repelir. Se nós tivermos uma carga positiva e uma negativa, elas vão se atrair, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou grifar para vocês.
O material da bexiga, pessoal, ó, então aqui está até comentando, né? A interação entre as cargas elétricas faz com que o cabelo da menina seja atraído pelo balão de festa. Então, nós temos cargas opostas que, consequentemente, vão atrair, certo? Então, foi o que ocorreu aqui com o balão. Na próxima, eu peço que vocês façam na casa de vocês com o balão, a experiência, viu? Eu vou ver se na próxima aula, sem falta, eu consigo fazer com vocês. Outra forma de perceber a existência das cargas elétricas é realizar um experimento bem simples. Pegue um pente de plástico, esfregue em seu cabelo, seco, limpo e sem cremes. Tá? Então, depois que lavou o cabelo, só que sem creme, vocês podem passar, né? Em seguida, aproxime o pente, né, de pequenos pedaços de papel e veja como eles também são atraídos pelo pente. Então, essa é uma outra forma, na verdade, de observar a interação entre as cargas elétricas opostas, tá bom? Então, aqui nós temos, né, a atração entre a carga do papel e o pente é provocada pelas cargas elétricas. Nós temos aqui o menino, né? Então, o que o menino está fazendo? O cabelo e o pente contêm cargas elétricas positivas e negativas. Quando você passa o pente no cabelo, algumas cargas negativas passam do cabelo para o pente, né? O pente, então, fica com mais cargas negativas do que cargas positivas. Já os pedaços de papel, né? Já nos pedacinhos de papel, há cargas negativas e positivas, em igual quantidade, e distribuídas uniformemente, para formar o material, né? Quando o pente é aproximado dos pedacinhos de papel, as cargas negativas dele atraem as cargas positivas de cada pedacinho de papel. Assim, o pente passa a atrair os pedacinhos de papel pela extremidade positiva de cada um deles. Ou seja, pessoal, vai ocorrendo uma atração. Como existem as cargas opostas aqui, então nós temos cargas opostas, essas cargas opostas vão se atrair, né? Então, por isso que vai acontecer esse fenômeno. Circuito elétrico, pessoal. Vamos lá. Alguns materiais facilitam a condução de cargas elétricas e outros não. Os materiais que dificultam a movimentação das cargas elétricas são chamados de isolantes. Eles isolam, eles acabam não atraindo essas cargas elétricas. Alguns exemplos de materiais isolantes são o plástico e a madeira. Então, eles isolam as cargas elétricas. Já os materiais que permitem que as cargas elétricas se movimentem com facilidade através deles, né, ou seja, as cargas elétricas conseguem atravessar, eles se movimentar por esse material, né, ocorrendo uma atração entre elas, né, são chamados de condutores. Os metais são exemplos de materiais condutores, pois têm propriedades que favorecem o movimento livre das cargas elétricas. Então, pessoal, quer dizer que o metal, ele facilita a movimentação das cargas elétricas, fazendo com que as cargas elétricas sejam conduzidas de um ponto ao outro, tá bom? Quando uma grande quantidade de cargas elétricas negativas se movimentam através de um material condutor elétrico, forma-se uma corrente elétrica. Então, se existir um condutor elétrico, né? E grande quantidade de cargas negativas se movimentarem sobre ele, né, é chamado de corrente elétrica. Para que a corrente elétrica atravesse um corpo, é necessário que se estabeleça um circuito elétrico. Eu só grifando antes disso, ó, é importante, pessoal, todas essas partes aqui que nós temos os negritos, são termos que estão sendo explicados agora. Vamos lá. Para que a corrente elétrica atravesse um corpo, é necessário que se estabeleça um circuito elétrico. O circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, né, com pilhas e baterias, então tem que ter um material que gera eletricidade, tá? Um condutor elétrico, como os fios elétricos, ou seja, um material que conduz a eletricidade de um ponto ao outro. E um receptor elétrico, como as lâmpadas, né? Ou seja, um material que receba essa eletricidade, consiga, né, recebê-la e, consequentemente, ter sua função, como no caso das lâmpadas, né? Elas vão acender para a gente poder enxergar melhor. Por exemplo, quando uma pequena lâmpada é conectada a uma pilha, como vimos na página 137, forma-se um circuito.
uma corrente elétrica passa a percorrer esse circuito e então a lâmpada acende. Veja o esquema abaixo. Então, né, temos muitos exemplos de circuito elétrico, né? Mas um deles seria o da pilha, que dá até para a gente fazer em casa, inclusive, tá? Então, aqui nós temos, deixa eu aproximar para vocês. Uma pilha, né? Uma corrente elétrica que está passando ali pelo meio dela, tá? Um fio condutor, né? Para poder passar essa corrente elétrica. Depois, do outro lado, nós temos, então, uma lâmpada que foi acesa e a continuação aí da eletricidade que vai chegar até a pilha novamente. Lembrando que a pilha tem os seus polos positivo e negativo. Tá bom? Ó, vou grifar uma partezinha para vocês. É importante também. De maneira semelhante à pilha, a tomada fornece energia para o circuito dos aparelhos eletrodomésticos, como torradeiras, panelas elétricas, ferros de passar roupa, né, entre outros. A tomada ela vai conduzir esse circuito elétrico aí, né, ela vai fazer com que seja possível ocorrer esse circuito. Pessoal, só estou ouvindo aqui para ver se está tudo ok, tá? Ah, desculpa, eu botei na página errada. Agora foi. Bom, gotinhas de saber, choque elétrico. Como você já sabe, a eletricidade é fundamental na vida moderna. É possível afirmar que sem energia elétrica, as cidades simplesmente parariam de funcionar. Apesar disso, é preciso tomar muito cuidado com ela, uma vez que há o perigo de choques elétricos. O choque elétrico ocorre quando há passagem de corrente elétrica por um organismo vivo. Acontece, por exemplo, quando uma pessoa encosta em tomadas ou fios desencapados. Os riscos, né, são ainda maiores quando envolvem os fios de alta tensão, aqueles pelos quais a energia é transmitida. Vou até ler aqui, vou até grifar, ó. O choque elétrico ocorre quando há passagem de corrente elétrica por um organismo vivo, tá bom? Então, pessoal, se existe uma corrente elétrica ali numa tomada, num fio, e ele passa para um organismo vivo, vai dar um choque, vai dar um impacto, né? Esses fios conduzem eletricidade para a cidade inteira e são muito perigosos. Apenas pessoas treinadas e com equipamentos específicos podem manusear fios como esses. Por isso, não se deve soltar pipas ou papagaios em lugares em que haja fios de energia elétrica. Se uma pipa ficar presa nos fios, também não se deve tentar pegá-la, pois pode haver acidentes graves. Além disso, quando as pipas ficam enroscadas em fios elétricos, pode causar a interrupção da transmissão de energia. Então, pessoal, na verdade, é muito perigoso, pessoal. Tem que tomar muito cuidado com as pipas, tá? Muito perigoso. No caso aqui, quando se acontecer de uma pipa enroscar num fio de alta tensão, pode acontecer de passar essa tensão para outra pessoa, né? Então, acaba sendo muito perigoso. Balão, né? Balão é super, super perigoso também. Ok? Ó, aqui eu vou ressaltar com vocês uma observação, tá? Que tá em cima e embaixo, tá bom? Temos sempre que alertar vocês, né? É sempre necessário alertar todos, né? Na verdade, os alunos, os professores, todo mundo ser, na verdade, informado, né? Instruído com relação ao perigo da alta tensão, dos choques elétricos, né? Os cuidados que nós devemos ter, porque é muito perigoso, pessoal. Um choque elétrico ele pode matar a pessoa na hora, né? Então é muito perigoso mesmo. Isso pode ocorrer tanto com postes das ruas quanto na nossa casa, com algum aparelho, né, que seja mais perigoso. Pode ser que seja um choque um pouco menor, um choque maior, mas lógico, né, que os fios de alta tensão são sempre piores, né? Os choques são sempre mais arriscados, né? No caso, pessoal, as baterias, elas também provocam choques, tá? Tão fortes que podem ocasionar até a morte de pessoas, né? Então, isso ocorre, né? Isso pode ser ocasionado pela energia vinda, né? Das concessionárias de energia ali, né? Então, na verdade, as baterias que geram a própria eletricidade,
elas não utilizam, elas são utilizadas, né, no dia a dia, e elas não têm intensidade para provocar tanto choque tão forte, geralmente. Tá? Geralmente. Então, vamos recapitular. Então, geralmente, as baterias não causam choques tão fortes. É que eu ia ler o que está escrito aqui, mas eu não vou ler, vou falar do meu jeito mesmo. Então, geralmente não, mas pode acontecer. Então, tomem cuidado, porque eu já já observei, ouvi, né, relatos, na verdade, né, reportagens e tudo mais, referentes a choques elétricos por tomadas, né, por carregadores que estavam na tomada. Eu já ouvi casos de pessoas que morreram, né, porque tiveram contato com o carregador que estava na tomada, e também já ouvi casos de pessoas que morreram quando estavam utilizando o celular, e o celular estava sendo carregado ali na tomada, estava o carregador na tomada, fixado ali, conectado ao celular, a pessoa usou o celular e morreu. Já ouvi casos também. Principalmente quando tem algum risco maior, por exemplo, um risco de raio que possa passar por ali, né? Porque geralmente ocorre relacionado a raio ou algum outro problema que possa ter acontecido ali. Algum problema relacionado à própria tomada, né? Mas geralmente tem a interferência de raio, de algum fator aí que possa agravar essa situação. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Mão molhada, né? Então, pode ser que tenha algum outro fator que conduziu a eletricidade e piorou a situação, né? Mas eu já ouvi caso também da pessoa simplesmente pegar o celular e acontecer de tomar um choque e morrer mesmo, né? O celular explodir, já aconteceu também casos, né? E já ouvi casos relacionados a raios e mão molhada. Tomar muito cuidado com tudo isso. Principalmente com criança, pessoal. Por exemplo, a criança colocar na boca, tá molhado e tá em contato com o fio, com a tomada, né? Ou seja, com a eletricidade, ou seja, pode dar um choque enorme. Bom, para explorar. Olha aqui, pessoal, tá falando sobre um circuito elétrico, tá bom? Que vocês podem fazer com os familiares de vocês, né? Que é bem interessante, bem importante, inclusive, né? Se der tempo, eu tento trazer mais para frente, ou na live ou na aula, tá bom? Circuito elétrico. Como vimos, as pilhas têm um polo positivo e um polo negativo, né? Que nós vimos lá em cima, uma parte dela positiva, outra negativa. Quando cada polo é ligado a uma lâmpada por um fio condutor, torna-se um circuito elétrico, tá bom? Material: pilha de 1,1 volt e meio, lâmpada de 1 volt e meio, fio elétrico, fita isolante. Materiais sortidos: pedaço de madeira, moeda, chave, pedaço de tecido, objeto de vidro, pedra pequena, régua de plástico, madeira, caneta e borracha. Como fazer? O professor deve cortar 2 pedaços de fio com cerca de 15 centímetros de comprimento, ó, que nem tem aqui. Em seguida, ele deve descascar as extremidades dos fios. Pessoal, se vocês forem fazer, nunca façam sozinhos. Tem que ser com algum familiar, com algum responsável junto, pelo amor de Deus. Com a fita isolante, deve prender uma das pontas de um dos fios na pilha e a outra ponta da lâmpada na lâmpada, né? E repetir a operação do outro lado. Ou seja, pessoal, vocês vão conectar, né? Vocês vão conectar um polo da pilha à lâmpada e o outro polo da pilha à lâmpada também, tá bom? Aí nós temos algumas perguntinhas. Neste caso, pessoal, eu não vou corrigir, porque vocês podem fazer sozinhos, tudo bonitinho na casa de vocês, né? Então, por isso que eu não vou corrigir. Depois a gente corrige, caso vocês tenham feito realmente, vocês queiram me mandar foto pela Agenda Edu, ou vocês queiram mostrar na live, ou vou ver se eu conseguir fazer, se der tempo, mas vai dar certo. Eu vou trazer em alguma aula mais à frente, tá bom? Nós vamos pular essa parte aqui, ok? Então, pessoal, daí na próxima aula, nós vamos para a página 144, tá bom? E vamos ver se alguém tiver feito a corrente elétrica. Deixa eu só arrumar aqui, na hora que sai um pouquinho do lugar. Então, se alguém tiver feito, pessoal, esse circuito elétrico, pode me trazer na próxima aula. Quer dizer, me trazer não, pode me mostrar na próxima aula, na próxima aula de live, ou se não mandar uma foto pela Agenda Edu,
E eu vou ver se eu faço também, que é bem interessante. E a bexiga, semana que vem, né? No caso da próxima aula, eu trago para você, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Até a próxima aula. Saudades de vocês. Tchauzinho.